quando a gente fala, por exemplo, dos aspectos que são macroeconômicos como um todo, por exemplo, o dólar. Quando a gente estourou de nuvem aqui no Brasil, estourou não, mas quando a gente começou a trabalhar de fato com nuvem de forma profissional, 10 anos, né? A gente estava falando de um dólar aí a 3 e pouquinho, né? Acho que até menos. Talvez até menos, 2,60, 2,50. Hoje a gente está falando de um dólar a 5,70, né? Mas, quando eu não compro só nuvem em dólar, eu também compro máquina do data center em dólar. Então, o custo como um todo, ele acabou se elevando, o custo de TI, né? É injusto eu falar que só a nuvem ficou mais cara, sem dúvida, né? Então, quando o repatriamento, inclusive, né, Ron, que você colocou, ele é muito complicado porque o investimento inicial, principalmente se a gente está falando de colocation em data center, cara, é um capex absurdo, assim, é uma grana muito grande para você. E eu acho que esse é o pior dos loquins, é o loquim financeiro. então, sabe? mas é que hoje você tem muita opção de repatriação no meio termo, né? Onde você consegue repatriar para uma nuvem privada, onde o cara te entrega tudo já pronto e você não precisa ir para o 880, né? De ir comprar máquina, colocation. Que eu acho que hoje em dia, se olhar para isso, dependendo muito do tamanho da empresa, realmente não vai fazer sentido, né? Porque ele vai ter que investir, querendo ou não, em gente para cuidar das máquinas, talvez até skills que ele nem tem mais dentro de casa. Então, hoje você tem um meio termo hoje de players que eles já te entregam essa nuvem privada, né, num custo em reais. Então, querendo ou não, você vai travar isso por 3 anos, 4 anos, o que hoje é muito difícil você conseguir fazer isso na nuvem. Mesmo com um contrato hoje de commit, de longo prazo, às vezes é difícil você travar o dólar, né? E o discurso da nuvem não, agora a gente está tudo em reais e tal. Eles bilam em reais, mas está alavancado no dólar ali e vai mudando todo mês. Tanto que você olha todo mês e fala assim, eu não sei se eu subi consumo ou se foi o dólar do vendor que mudou, né? Então, você está cobrando em reais, mas você só está convertendo. Exato, é isso, né? Então, acho que você tem mais opções hoje no mercado e eu tenho conversado muito com vários players, principalmente nos últimos meses, e realmente tem tido um volume de repatriação grande, né? Então acho que assim, você tem muita opção hoje. Mas eu coloco em duas caixas diferentes, sabe, Lucas? Quando a gente fala de ir para uma nuvem privada, mas ainda gerenciada, sabe, mesmo que seja com um terceiro, eu ainda deixo meio que na caixinha da nuvem, sabe? Porque meio que você está saindo de uma grife para uma nuvem sem grife. Até porque a gente fala de uma nuvem pública, mas geralmente as grandes enterprises, cara, eles trabalham totalmente com rede privada, etc. É uma nuvem privada numa nuvem pública, né? Então é meio que só trocar as 4 marcas famosas que nós temos por uma nuvem mais Shopee, né? Nem mas tanto. aqui a redução de custo tá... Mas o custo de custo é grande. Grande. O que eu questiono é empresas que estão voltando, cara, comprando colocation, comprando máquina. E aí entra um custo de operação que eu não sei se de fato se a conta fecha, cara. Sabe? Porque eu lembro, 10, 15, quando eu trabalhei na Sun, cara, que as empresas investiam pesadamente em equipamento, hardware e tal. Primeiro que tinha um tempo de importação, demorava 60, 70 dias, depois mais 2 ou 3 meses para conseguir preparar o ambiente para começar a rodar a aplicação. Cara, assim, era coisa de 6, 8 meses. Na nuvem, 3 cliques e tá pronto, cara. Então, essa coisa da nuvem, cara, é fantástico, né? Porque o time to market é incrível. Mas regular isso nos tempos atuais, com essa pressão que a gente está... como o Lucas bem colocou, essa questão econômica, muita incerteza, o país vai crescer, dólar vai variar. Cara, hoje tá bem complexo esse momento. E eu tenho também vivenciado alguns clientes que estão nesse momento de trazer para dentro de casa. Acho que tudo vai voltar para como é que a empresa olha a estratégia como um todo, né? E efetivamente poder tomar decisões, porque eu falo assim, eu não acho que o modelo não é... Acho que eu estava até falando um pouco antes para o Ron, acho que não é certo, não tem certo, não tem errado
e não tem a mesma coisa para todo mundo. Eu acho que cada empresa vai ter uma estratégia, vai ter talvez coisas que vão fazer mais sentido estar em infraestrutura, vão ter coisas que vai fazer mais sentido ficar na nuvem, porque eu acho que assim, a jornada de data center ela vai trazer uma redução, mas não vai conseguir acompanhar a inovação de inteligência artificial que as nuvens estão tendo hoje e estão conseguindo entregar. Então, se o cara realmente vai precisar, mas ele precisa avaliar o quanto isso tem de efeito no business dele, que faz sentido ele manter na nuvem, o quanto a inovação para ele não muda nada. Então, assim, eu não acho que é 880, eu acho que as empresas têm que avaliar com mais estratégia e tomar decisões melhores. Essa é a minha opinião. Acho que a gente passou um período que talvez dava para bancar e a inovação, e eu preciso estar na nuvem, era mais importante, né, por N motivos. Acho que hoje, assim, vamos tomar melhores decisões e olhar com mais carinho, porque acho que o custo impacta e dá para tomar decisões melhores.